eram judeus. E esses 3 meninos, quando todos se prostraram, alguns chegaram ao rei e disseram: rei, mas você não deu um decreto que não era para ninguém ficar de pé, que era para todos se prostrarem, mas existem 3 na qual o Senhor nomeou como chefes aqui, e eles não se prostram. Louvado seja Deus. Quem sabe está chegando, o seu nome está chegando mediante algumas pessoas estão dizendo alguma coisa sobre você, mas é porque você não se prostra, é porque você não desiste, é porque você não para, e você não pode parar. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Esse dia eu cheguei em casa, olha aí, eu fui dobrar o joelho. Oh, aleluia. Estava sentindo uma pressão tão grande. Eu fui dobrar o joelho e falei para Deus: Deus, mas eu vejo aí as pessoas contando testemunho disso e daquilo. Aleluia. Mas na minha vida, se for ver os meus testemunhos, tive alguns livramentos, profecias muito poucas, mas Deus falou assim para mim. Eu até contei isso para minha mãe. Uma força tão grande foi colocada na minha cabeça na hora que eu estava orando, e parecia que os meus músculos já eu não suportava mais. E uma voz falou para mim assim: não saia do lugar que eu te coloquei. Meu Deus. Aleluia. Eu pedindo para Deus uma bênção, e Deus falando para mim que é para mim abençoar as pessoas. E a vida do crente é dessa maneira, Beatriz. Aonde Deus se colocou, aonde Deus nos colocou, Aleluia. é onde nós devemos ficar. Oh, aleluia. Daniel estava na Babilônia, foi levado por lá. Havia uma profecia de que eles iriam para lá, mas só que lá Daniel não se prostrava. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam. Vai para a cova dos leões, mas não desiste. Se for para ser queimado, seja queimado, mas não desista, não pare. No Velho Testamento há uma história. O profeta pede para o seu servo olhar se há algum sinal de chuva. E esse menino sobe na montanha para ver se há algum sinal de chuva. E pela geografia do lugar ele olha para o mar. Aleluia. Porque é do mar que vem a chuva. Então ele olhava para o lugar que poderia vir a chuva. E muitas das vezes nós estamos olhando para um lugar do deserto. Do deserto não vem chuva. Meu Deus. Da cidade não vem chuva. Do pastor não vem chuva. Do irmão da igreja não vem chuva. Você tem que começar a olhar para Deus no mar. É do mar que vem o sinal da chuva. E quem sabe na sua casa já tem uma nuvem pequenininha. Só que você não quer a nuvem pequenininha, você quer a nuvem grande. Não sei porque Deus está dizendo isso, mas se contente com um pouquinho que você tem agora. É da pequena nuvem que vem o sinal da chuva. Louvado seja Deus, aleluia. Nosso irmão Cristiano também prepara o índice para a vista louvor. Louvado seja Deus, aleluia. Fiel Senhor, aleluia. Adorado, exaltado o teu nome, Senhor. É se levantar no tempo, irmãos. O irmão pediu oração lá na casa dele, eu fui lá. Ia chegar no tempo, irmãos, que nós temos que escolher o lado. Qual lado nós vamos estar? Não dá mais para nós ficar lá e cá. Porque breve Jesus está voltando. O arrependimento é enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos estavam assim, amém? Não tinha nenhum preparado ali, mas quando o Arthur falou sobre o mar, ele contando, né? Eu não sabia, mas não tinha contado. Aconteceu uma pressão nessa cabeça, Deus falou. E aconteceu a mesma coisa comigo. Esses dias eu falei para a mãe, mãe, será que acontece isso mesmo com a gente quando Deus vai falar, né? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava orando ao Senhor há um tempo
tempo atrás, aí acho que uns 2 meses. E o mar se abriu, acho que eu já contei aqui. O mar se abriu assim na minha frente. E aquelas ondas veio, quase que bateu em mim, sabe? Parecia que eu estava bem na beira assim, na areia assim. Em vez de eu estar ajoelhada na minha cama, parecia que eu estava na praia. E aquelas ondas vinham. E a hora que foi bater aquela onda, a onda dobrou e voltou para o mar. E Jesus falou: é assim que eu faço. Glória a Deus. A luta, a provação tem limite, né? Tudo tem um limite. Até o mar tem um limite. E ontem, novamente, eu me peguei orando da mesma maneira que eu orei aquele dia. Eu estava orando ao Senhor, só que eu abri uma outra Bíblia, daí eu não marquei aí na minha Bíblia, para mim ler para os irmãos. Para uma outra Bíblia, uma outra hora eu leio. E o Senhor falou exatamente sobre a visão que eu tive. Eu abri a Bíblia e falei: Deus, fala comigo, Senhor. Um versículo que seja, né? Aí eu abri a Bíblia assim, e o Senhor falou: as ondas emboladas do mar, elas vão e vêm até aonde eu quero. Falou no versículo, né? Dessa maneira. Então tudo está na direção do Senhor. Tudo está na direção do Senhor. Nós somos seres humanos e muitas vezes não suportamos. O Senhor te entende. Aleluia. Nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Nesses dias
Senhor, eu não aguento mais. Oh, aleluia. Eu nem ensaiei esse hino para louvar, no entanto que eu não sei louvar ele direito. Mas os irmãos me ajudaram, eu agradeço. Mas o Senhor falou no nosso coração, já está falando no nosso coração desde que nós chegamos aqui, que a irmã estava orando, né? O Senhor, nessa noite, Ele vai nos fortalecer. E nós não vamos voltar para casa da mesma maneira que nós Glória a Deus. Amém? Eu creio, eu profetizo de olho aberto, nós não vamos voltar para casa da mesma maneira que nós chegamos aqui. Eu não quero voltar para casa da maneira que eu entrei aqui, gente. Eu não quero. Eu quero sair daqui mais forte, porque se o Senhor não voltar, nós ainda temos mais batalha aí para frente. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Chama Larissa. Prepara mais um hino, Larissa. Louvado seja Deus. Quando a nossa irmã vai louvar, nós vamos estar já contribuindo na casa de Deus. Os irmãos sabem, conhecem. Dízimo é fidelidade. Oferta é gratidão a Deus. Quando nós ofertamos a Deus, quando nós dizimamos na casa de Deus, nós estamos fazendo um depósito. Só que esse depósito não é como no banco, não. Se você estiver devendo, ele tira. Esse depósito é quando você estiver precisando. Deus vem e entra com provisão na sua vida. Louvado seja Deus. Nenhum
que Deus tem para a minha e para a sua vida. Louvado seja Deus. Nosso irmão Mateus, vem aqui, Mateus, fazer essa oração. Orar por todos nós e apresentar o pregador dessa noite. Louvado seja Deus. Os irmãos com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai amado, Pai que fala conosco nesta noite, nesta noite que vai estar Senhor, também a palavra que precisamos derrama nossos sonhos na caixa, enche a tua presença, Senhor, e assim te pedimos e te agradecemos, Jesus. Vamos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar os assentos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo Beco, pela oportunidade. Já tem água lá. Tem água lá. Também quero A garrafa dele. pedir desculpa por não estar aqui as quinta-feiras passadas. Ele já disse que está correria. Infelizmente, às vezes é falta de a gente organizar mais a nossa vida. Mas aqui estamos, irmãos. E confesso que estou todo arrepiado aqui nessa noite. Já pude sentir a presença de Deus. E nesse último louvor que a minha esposa cantou aqui, Deus confirmou a palavra dessa noite. E eu fico mais tranquilo de não ser algo de mim mesmo. Porque estava agora à tarde meditando na palavra, no tema. Estava ali na rede, pensando. E foi uma tarde que eu mais apanhei na minha vida. Mas acho que nem minha mãe bateu tanto em mim quanto eu apanhei hoje. Deus falando comigo, irmão, através dessa mensagem, e eu falei, eu não vou apanhar sozinho não. Tem gente que vai apanhar junto comigo. Mas eu creio que é para edificar a nossa vida, irmãos. Mediante algumas coisas que acontecem no mundo, a gente precisa ter uma certeza que Ele é fiel para cumprir. A palavra dele, ela é boa, perfeita e agradável. Então, existe um propósito e um processo quando Deus libera uma palavra, uma bênção sobre nossas vidas. Eu quero ler aqui o tema desta noite, Jeremias capítulo 29, verso de número 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bem, irmãos, sabemos bem que Jeremias estava escrevendo essa carta e sabemos o motivo, irmãos, pelo qual o povo estava no exílio babilônico, estava em cativo. E aqui eu já quero lançar uma pergunta para nós: como que pode um povo cativo crer numa mensagem dessa? Já parou para pensar que muitas das vezes na nossa vida a gente passa por circunstâncias, algumas coisas acontecem e vem uma palavra sobre a nossa vida dizendo que tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ficar bem, mas a gente olha para o lado, igual eu disse aqui nessa noite, e só vê deserto, não vê chuva, não vê nem pequena nuvem, e só vê lago de fogo, e às vezes vê até, como Sadraque, Mesaque e Abednego viu, uma fornalha ardente ou até a cova de leões. Como podemos acreditar? Irmãos, devemos acreditar porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a tua palavra será cumprida devido a determinado tempo. E dito isso, irmãos, eu estava meditando e Deus me levou ao primeiro capítulo de Jeremias. Eu quero falar a respeito um pouco das características de Jeremias, que vai bater muito com algumas personalidades que alguns profetas têm. Bem sabemos que Jeremias era conhecido por profeta chorão. Chorão porque às vezes, irmãos, ele precisava falar uma palavra rude, uma palavra forte, até às vezes dar uma palavra de exortação, só que ele era um profeta que nos seus particulares com Deus ele chorava, pedindo a Deus para ter misericórdia do povo. E aqui no capítulo 1, eu quero que os irmãos acompanhem, que eu vou fazer alguns citamentos. No capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 11, diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci,
E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde que quer eu te enviarei. Irás e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Irmãos, eu quero enfatizar aqui alguma coisa. Jeremias, ele era um profeta que ele tinha uma visão muito aguçada. Jeremias, ele era um profeta que tinha uma descendência sacerdotal. A sua família era famosa por exercer o cargo de sacerdote. Só que Jeremias, ele não veio para ser sacerdote. Deus queria levantar ele como profeta. E dito isso, irmãos, Jeremias, no capítulo 1, versículo do 4 a 12, primeiro Deus escolhe e depois Deus estabelece. Primeiro Deus escolhe e depois Deus estabelece. Dito isso, Deus ele levanta Jeremias, ele escolhe Jeremias. Como diz a palavra, antes que eu te formasse, ele já sabia que Jeremias era escolhido. Deus já escolheu ele antes dele nascer. E depois de Jeremias passar por um processo, Deus estabelece um ponto, verso 10. E olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares. Aí eu fico imaginando comigo, como um profeta vai causar tanta coisa ruim, irmãos? Porque nós, irmãos, somos chamados para quebrar o propósito do maligno. Nós somos destruidores do plano do maligno. Sabe como fazemos isso? Fazemos isso entregando um panfleto, um cartãozinho como nossa evangelismo. Por quê? Às vezes aquela pessoa está prestes a tirar a sua própria vida e a gente destrói o plano do maligno fazendo uma ação, fazendo a vontade de Deus. Sabe como nós destruímos o plano do maligno? A gente fazendo uma oração por aquele que está caído. A gente não julgar ele, a gente já está fazendo uma ação para quebrar o plano do maligno, para quebrar o plano de Satanás sobre a vida dele. Então devemos orar, devemos jejuar, devemos orar por aqueles que estão caídos e fracos. Muitas das vezes, irmãos, a oração é ótima, mas precisamos estender as nossas mãos e puxar ele adiante. Às vezes ele precisa de um pacote de arroz e você vai orar só por ele. Você entendeu o que eu quero dizer nesta noite? Isso você já está quebrando o processo que o inimigo tem na vida dele, de entristecer, de enfraquecer a sua fé. Mas dito isso, irmãos, além de nós destruirmos o plano do maligno, também somos chamados para edificar e para plantar na vida das pessoas. Quem planta, irmãos, lança a semente é a palavra do Senhor. Então devemos lançar a palavra do Senhor adiante. Devemos entender que quando a gente planta, cresce alguma coisa. O que vai crescer? O que você está plantando nesta noite? Palavras boas, a palavra do Senhor Jesus, ou você está semeando contenda, ou você está semeando calúnia? O que você está semeando nesta noite? O que você está edificando na vida do seu próximo? É isso que eu quero trazer a razão para você nesta noite, a sua mente. Enfatizar isso. O que nós estamos semeando? Ou o que nós estamos edificando? O que estamos demonstrando com a nossa vida? Será que estamos demonstrando que a nossa vida é só destruição e ruína? Ou será que só demonstramos que estamos plantando e semeando e estamos edificando? No capítulo 8, irmãos, no versículo 7, quero ler aqui para os irmãos. O Jeremias, ele tinha, como eu disse aqui, tinha uma visão aguçada e ele gostava de enxergar a criação do Criador, as aves, o campo, e era uma maneira de Deus falar com ele. Deus conhece tanto Jeremias que ele fala da maneira que ele entende. E vai ser assim na nossa vida. A gente precisa mudar a nossa oração e falar: Senhor, fala comigo da maneira que você quer falar e que eu entenda.
às vezes você vai ouvir a voz de Deus por um louvor, às vezes você vai abrir a palavra e vai ouvir a voz de Deus na palavra, às vezes você vai estar andando e vai ver uma ave, vai ver o céu, vai ver o rio e vai falar, nossa, o Senhor está falando comigo através de uma brisa suave. Então, Deus com Jeremias tinha essa intimidade, ele falava através da criação. E no capítulo 8, no versículo 7, diz assim, ó: até a cegonha no céu conhece os seus pensamentos, o seu tempo determinado. E a agonia, diz assim no versículo 7, até a cegonha no céu conhece o seu tempo determinado. E a agonia e o brol e a andorinha atentam ao alimento da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Você entendeu que ele está comparando a ave, a estação, dizendo, meu Senhor, até a ave do céu sabe o momento exato de parar e o momento exato de partir, mas o seu povo não sabe. Nós que somos criados por Deus e entendemos que a criação é perfeita, irmãos, não era para ser diferente. A gente olha para uma ave e sabe o momento certo de ela sair do teu ninho. E eu não quero ser direto com alguém aqui, irmãos, estou falando que Deus está ministrando no meu coração. Às vezes a gente fica acomodado na nossa vida e não sabe o ponto exato de sair, de cortar o cordão umbilical e fazer o reino prosperar. Às vezes a gente só quer chegar na igreja e ser um parafuso de banco, não quer fazer mais nada. Mas eu entendo, irmãos, que tem gente que foi chamada para sentar e adorar, e tem gente que foi levantada para servir, para fazer as coisas do reino. Só que na parábola dos 10 talentos, não existe lá, e não está escrito que existe 0 talentos. Todo mundo tem um, pelo menos. Então devemos granjear 2, devemos granjear mais. Então ele olha para as aves e fala, meu Deus, mas como que pode uma ave saber do tempo que ela precisa parar ou migrar para outra terra? E os seus servos, Senhor, os seus filhos não sabem. Homens racionais não sabem. Por isso que o povo babilônico estava assim, cativo, porque eles estavam praticando idolatria. Então, veja bem, irmãos, sabemos o Deus que nós servimos e ainda temos dúvidas do que Deus pode fazer na nossa vida. Então devemos entender, Senhor, o que é que eu devo fazer, me mostra. Será que eu devo permanecer aqui? Será que eu devo ir adiante? Será que eu devo levantar e levar um copo de água? Será que eu devo ficar parado? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Aleluia, glória a Deus. E Jeremias observava, irmãos. No capítulo 18, mais adiante, vamos ler comigo, por favor. Diz a respeito sobre a casa do olheiro. Só que algo interessante. Jeremias, ele era um profeta que ele profetizava, mas ele observava mais do que profetizava. Então entenda, irmãos, tem momentos na sua vida, na minha vida, que a gente precisa observar mais. Porque a gente deduz algumas coisas e lança uma palavra e a gente acaba matando alguém. Então às vezes você vai se deparar com uma circunstância e vai olhar, nossa, aquele fulano está lá. Às vezes já aconteceu comigo. Às vezes vai ter um vaso lá da igreja que vai entrar em um certo estabelecimento comprar um refrigerante e você vai olhar de longe e vai achar que está comprando uma cerveja. Imagine se você chega no seu pastor e fala, vi fulano comprando uma cerveja. E você não viu. Então você precisa observar mais. Você precisa estar atento. E diz a palavra do Senhor no capítulo 18, no versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis como um barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só que entenda, irmãos, no versículo 2 diz assim, ó, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Jeremias desceu para ouvir e observar. E quando Jeremias desceu lá, Jeremias entendeu o quê? Que o olheiro estava na forma do vaso, estava fazendo um vaso, e ele disse que o vaso estava sendo feito em cima da roda. Então, naquela época existia um equipamento, vamos dizer assim, que o olheiro precisava movimentar os seus pés e com a mão ele montava o barro até a formação do vaso. E Jeremias entendeu que, olha para você ver que isso aqui. Jeremias entendeu que o povo de Jerusalém precisava entender que primeiro eles precisavam criar intimidade com os pés do Criador, que criando intimidade com os pés do Criador significa humildade, irmãos. Pés no chão significa humildade. E as mãos do olheiro no vaso significa bênção do Senhor, as mãos estendidas, informação de bênção.
Entenda uma coisa, às vezes eu já vi isso, se vocês não viram, pesquisa que é importante. Eu já vi uma transformação de vasos, irmãos, e alguns vasos, por o barro ser muito ruim, a lama, a argila ser muito ruim, existem algumas fissuras, alguns, vamos dizer, microdiamantes por fora. E aquele olheiro, imagina comigo ele fazendo o vaso, a formação do vaso, e aqueles cristais que estavam fora do barro, fora do vaso, por fora, não por dentro, machucando a mão do olheiro, e a mão do olheiro vinha a sangrar. Imagina comigo, o que a gente se refere a isso, o que medita na nossa vida isso? Cristo na cruz do Calvário. Jesus estava lá com suas mãos ensanguentadas, mas o vaso estava sendo criado. Os cristais, irmãos, eram vistos do lado de fora. A gente enxerga uma pessoa pelo lado de fora. A gente não consegue enxergar ninguém pelo lado de dentro. Então não permita que o seu olhar vai enxergar alguém por fora e vai falar, nossa, aquela pessoa é assim porque ela é isso. Não. Deus olha o coração, Deus sabe como é aquele coração bondoso daquela pessoa. Então não tire as suas conclusões porque você está vendo o que é superficial. Aleluia. No capítulo 18, no versículo 14, no verso 14, diz assim: porventura, deixar-se-ia a neve no Líbano por uma rocha no campo? Ou deixar-se-ia as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso e vaidade, e fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não por aplanaias. Jeremias está dizendo: Senhor, eu estou vendo o campo, eu estou vendo que a neve não vai deixar de cair sobre as rochas, e estou vendo que os rios não vão deixar de se encontrar, que a formação natural das coisas acontece por forma natural. Só que nós paramos, não deixamos que Deus faça em na nossa vida. Porque Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente fala, não, estou preguiça. Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente fala assim, não, estou apanhando aqui. E Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente fala, não dá, estou colocando empecilho. Mas a partir de hoje, irmãos, entenda, o processo, o ciclo natural das coisas precisa acontecer. Goste você ou não, vai acontecer, pela dor ou pelo amor, irmãos. Então entenda nesta noite, Senhor, o que queres da minha vida? O que queres que eu faça para o teu reino? Glória a Deus, aleluia. Então ele se remete aqui, irmãos. A natureza não falha, mas o meu povo falha. Ele está dizendo aqui, Senhor, está vendo? Essas coisas aqui estão acontecendo por isso e por isso. Porque o Senhor criou para acontecer da forma natural. É Deus mostrando para Jeremias, está entendendo o que eu estou querendo mostrar para você? É que essas coisas não vão falhar, porque a natureza foi feita para fazer isso. E o meu povo que eu criei está falhando comigo, não está acreditando na minha palavra, na minha promessa. No capítulo 17, irmão, voltando um pouco no versículo de 5 a 10, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamagueira no deserto e não se sentirá quando vem o vento. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito para o varão que confia no Senhor, cujo a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, aleluia, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fatiga e nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso com quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu coloco os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus está falando para Jeremias: se meu povo fizer o que eu falo, se meu povo seguir a minha palavra, eles não vão ter medo mal algum. Vai chegar a época do deserto e vai ter fruto. Vai chegar a época do deserto, eles não vão sentir fadiga. O que é isso, irmãos? A gente confiar que vai chegar os momentos ruins e saber, Senhor, o Senhor está comigo, independente do que vai acontecer. Precisamos ter essa noção, irmãos. É Deus falando, bendito é o homem que sabe que a minha palavra diz isso e isso, e ele faz isso.
Você sabe o que está escrito aqui e por que a gente faz ao contrário? A gente sabe que primeiro tem que vir a oração e a gente não ora. A gente sabe que não é só simplesmente orar, é vigiar também e a gente não vigia. Então é um casal, orai e vigiai. Entendeu, irmãos? Então precisamos orai e vigiai, vigiai e orai. Uma coisa se reconcilia com a outra. Aleluia. Glória a Deus. E voltando no capítulo 1, irmãos, para nós entendermos, vamos ler no versículo 11. Aí veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vê, Jeremias? Jeremias diz: a vara de amendoeira. E eu fui pesquisar, irmãos, o que era essa vara de amendoeira. Como eu disse aqui, Deus conhece tanto Jeremias que Deus fala de acordo com o que ele entende através da natureza. E Deus, é claro, ele mostra logo o que Jeremias entende. Jeremias repara tanto nas coisas que ele entende o que é uma vara de amendoeira. E dito isso, irmão, a vara de amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer antes da primavera. Ela é a primeira árvore a dar fruto antes do tempo. Olha para você ver. Deus está mostrando para ele observar e lembrar que ele escolhe antes. Ele mostra para Jeremias a importância de dar fruto antes do tempo. Você entendeu? Ele está mostrando para Jeremias: olha, Jeremias, essa vara de amendoeira significa o seguinte: ela vai dar fruto antes do tempo. Então você vai olhar para alguém e vai falar: não, aquele não vai dar em nada, mas ele vai dar fruto antes do tempo. Você vai falar que ele não vai para frente, mas ele vai começar a caminhar antes que você falar que ele vai caminhar. Para você ver como Deus trabalha. Para você ter uma ideia, eu fui pesquisar as outras árvores que estavam na Bíblia. A figueira. A figueira, em relação à vara de amendoeiro, ela pode mentir. A figueira, quando é para dar o fruto, dependendo de alguns climas, de algum ambiente, ela não vai dar o fruto. A oliveira é a mesma coisa. Às vezes a gente olha para uma árvore bonita e fala: ó, essa aqui vai dar fruto. Mas a gente não sabe o que passa por dentro daquela árvore, que as coisas que ela precisa para dar o fruto. Agora, a diferença da vara de amendoeira é que, independente do clima, independente do ambiente ela está, ela vai dar o fruto. Ela vai dar o fruto antes do seu tempo. Ela não mente. É essa a diferença dessas árvores, irmãos. O que eu quero falar para os irmãos? Que a oliveira também pode errar e a figueira também, mas a amendoeira não mente. Devemos ser como vara de amendoeira. Devemos dar o fruto com antecedência. Devemos permanecer, independente do estado, do local ou da geografia, devemos dar o fruto, irmãos. Não devemos reclamar, não vai mudar nada na sua vida. Quem é bom em reclamar não é bom em mais nada. Guarda isso para você. Quem é bom em reclamar, irmãos, não é bom em mais nada. Então levanta cedo, a gente não vai trabalhar de cedo, levanta cedo, sacode a poeira, mas na hora que a gente está aqui na casa do Senhor, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Para você ver, irmãos, é Deus dizendo a Jeremias: assim como você tem certeza que a amendoeira vai dar o fruto, assim também deveria confiar na minha palavra. Deus mostrou para Jeremias a importância de ele saber da vara de amendoeiro. Só que, irmãos, olha que interessante, a gente confia tanto na árvore que ela vai dar o fruto, mas a gente não confia na palavra de Deus que diz que Ele vai cuidar do nosso caminho, da nossa vida. Olha para você ver que loucura, irmãos. A ação natural das coisas, ela é completamente perfeita e a gente não acredita muitas das vezes na palavra de Deus, que fala para a gente que vai cuidar do nosso caminho, do nosso propósito, que vai segurar na nossa mão, vai nos levantar, e a gente não acredita. Então Deus mostra para Jeremias nessa direção. Que, eu peguei alguns versículos e eu vou falar para os irmãos por que Deus mostra isso. Em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha a palavra de Deus como é importante, irmãos. Isaías 48. Cega-se a erva e caem as folhas, porém a palavra do Senhor não se desiste eternamente. A palavra do nosso Deus existe eternamente. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a amendoeira é a antecipação. A amendoeira significa a palavra de Deus que confirma, que não mente, que não retrocede. No capítulo 13, irmãos, de 16, vamos ler aqui, no capítulo 13, 16, aleluia. Glória a Deus. No capítulo 13, no versículo
Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando a luz, ele mude em sombra de morte e reduz a escuridão. Irmãos, Deus está falando, você vai esperar acontecer todas essas coisas para você me buscar? Você vai esperar seu filho sair da tua casa para você interceder pela vida dele? Você vai esperar acabar a dispensa da sua casa antes de se planejar? É assim que o vaso se quebra, irmão. O vaso não entende. Às vezes a gente olha para o nosso cenário e fala, Senhor, o que eu vou fazer? Você vai orar, você vai falar, Senhor, fala comigo, me usa, mostra o que eu devo fazer. Você vai esperar ficar sem emprego para estudar e se especializar em alguma coisa? Você vai esperar acontecer alguma coisa na sua vida? Aqui é Deus falando, dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão. Antes de vir a tribulação, precisamos estar firmes, irmão. Devemos ser igual aquela palmeira que joga o vento dos dois lados, ela se curva, mas não fica prostrada. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Tem crente que adora antes das trevas chegar, mas tem crente, irmãos, que precisa que a treva chegue para adorar. É isso que é dificuldade do crente, irmãos. Eu não entendo como que é isso. Eu já passei por isso e eu fico pensando, meu Deus, ainda bem que o Senhor me mudou. Porque a gente espera a treva chegar na nossa vida, espera alguém falar mal, espera a gente fazer tanta coisa errada para adorar a Deus. Não, irmãos. Devemos fazer as coisas boas e deixar as ruins de lado. Devemos apartar de roda de fofoca, irmãos. É deixar de ter amizade? Não. É na hora que aquela amizade fala para você, tá vendo? Viu irmão fulana? Não, não vi, não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Acabou. Tem que ser assim, irmãos. É isso, você está amenizando, você não está deixando as trevas se aprofundar na sua vida. Então você deve fazer isso, tanto no seu trabalho, quanto na igreja, na faculdade, onde você passar. Isaías 43:13 diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? É Deus falando. Ainda antes que houvesse dia, ele já era, aleluia. Isaías 64:24: antes de me clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. É característica da aleluia. Independente do que vão falar dela, independente se ele falar que ela é uma árvore feia, ela vai dar fruto, ela vai permanecer no lugar certo. E trazendo uma analogia na casa do oleiro, irmãos, tem dois tipos de vaso na igreja. O vaso, eu vou fazer isso aqui para o isso aqui é. Tem dois tipos de vaso: o vaso adorador e o vaso murmurador. A gente sabe que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Sabe como que é o vaso murmurador? É o vaso que fala assim: estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Minha vida não vai para frente, mas eu estou na igreja. Esse é o vaso murmurador. Sabe qual que é o vaso que fala assim: Senhor, eu estou quebrado, mas eu estou na tua mão. Eu posso estar faltando tudo, mas eu continuo na tua mão. Pode estar cambaleando, mas eu estou na tua mão. Meu casamento pode estar no fio, mas eu continuo na tua mão. Esse que é o vaso adorador. Precisamos ser assim, irmãos. Precisamos ser diferente. Independente se um dia a gente vai se quebrar, porque quem sabe é só Deus. Mas Ele vai se tornar a fazer outro vaso daquela obra. Ele não vai jogar a obra fora. Ele vai tornar a fazer novamente. É isso que eu quero falar com os irmãos. E outra, as amendoeiras, irmãos, para você ter uma ideia, só para finalizar, ela não espera pelas outras árvores não, tá? Devemos entender, irmãos, que a gente, não estou falando de ser egoísta, mas devemos entender que o nosso chamado não deve esperar por muitas pessoas. Isso aqui me machucou à tarde, irmãos, porque Deus falando comigo, e eu olhei isso aqui e Ele me levou a João 5, versículo 17, e Jesus lhe disse, e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalharei. Ele está dizendo, a amendoeira, ela pode estar cercada de outras árvores, da oliveira, da figueira. Só que ela não vai esperar a figueira dar fruto para ela dar fruto. Ela não vai esperar a oliveira dar fruto para ela dar fruto. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não espera a bênção chegar na vida do seu irmão, não. Se chegar primeiro que a sua, agora vive junto com ele, mas corre atrás da sua bênção, irmão. Não fique esperando, às vezes, o eco dobrar o joelho para orar, não. Chega e dobra seu joelho e ora.
Não fique esperando um mover das águas, irmãos. Não fique esperando acontecer um rebuliço, não. Faça a sua parte. Vai firme. Muda a sua oração, Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Como que o Senhor quer me usar? O Senhor quer me levantar igual o profeta Jeremias? Me mostrar pela natureza como o Senhor me fala? Ou como que o Senhor quer me fazer, Senhor? O Senhor quer me fazer igual Paulo? Fala com Deus, tenha essa intimidade, irmãos. Não espere você ter um irmão do seu lado se movimentando para você se movimentar. Não se movimente. Encoraje os outros. Devemos trabalhar por ele, irmãos. Espero que o irmão tenha entendido essa mensagem. Eu gosto de pregar mais assim, explicando. É a minha identidade. Eu sinto que Deus vai me usar dessa forma. Espero que os irmãos entendam o que eu falei aqui nessa noite. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer o irmão também pela oportunidade. E continue orando pela nossa vida, pela minha família,